Moradores de Pontal que precisam fazer exames ou tratamento em cidades vizinhas reclamam do estado precário das ambulâncias que são usadas no transporte dos pacientes. Viaturas quebradas, com pneus carecas e sujas são apenas algumas das situações denunciadas. A Wilza precisa levar a mãe de 75 anos ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e denuncia que viaja em uma ambulância em condições precárias de conservação e higiene. Nesse vídeo, a vigilante mostra a sujeira dentro da viatura que faz o transporte dos pacientes de Pontal e faz um desabafo. Revoltante. Já procurei a prefeitura porque essa não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu em outros casos, em outras situações comigo também. Fiz reclamação, procurei a secretária da saúde, entrei em contato com quem eu poderia entrar. Procurei os vereadores, né, que na realidade eles estão ali para fiscalizar e ajudar porque eles são funcionários do povo e não obtive nenhuma resposta. Então esperei, depois de quase 6 meses, precisei utilizar o serviço novamente e a ambulância continua pior, porque hoje ela está praticamente desmontando, ela virou sucata. E os problemas não param por aí. Segundo a Wilza, tem ambulância que não tem fechadura na porta do lado de dentro e quando chove, entra água no veículo. Um descaso. A maioria dos pacientes, quando eu vou, que eu levo a minha mãe, são idosos. Veio comigo minha mãe, mais 2 idosas, inclusive uma do asilo acamada, né, na volta. E chuva molhando a senhora na maca, chovendo na onde minha mãe estava sentada. E a outra idosa do meu lado, por não fechar os vidros, não ter a proteção da borracha, a chuva estava entrando dentro, então estava molhando todo mundo lá dentro. Os passageiros ainda afirmam que encaram horas de viagem sentados em macas e que até 7 pessoas já foram colocadas dentro de um único veículo para chegar aos hospitais da macro-região. São pacientes que fazem tratamentos de quimioterapia, fisioterapia e hemodiálise. É o caso da dona Ângela, que realiza exames e tratamento em Sertãozinho. Ela também teme pela segurança dos passageiros, que são transportados em viaturas com o farol queimado e pneus carecas. Era todo mundo junto, ali tudo junto e misturado, você entendeu? Uns iam sentados naquelas cadeiras da ambulância, os outros iam sentados em cima da maca, um juntinho do outro, você entendeu? E era desse jeito que a gente vivia. A gente merecia um pouco de dignidade. Ele deveria parar e pensar um pouco mais por esse lado e tentar arrumar isso daí. Que se ele tentar arrumar a saúde, vai ficar tudo bem. Opinião compartilhada por esses outros moradores. Eles dizem que o ideal seria que a prefeitura pudesse oferecer um transporte com mais dignidade às pessoas, pelo fato de que aqueles que precisam do serviço já estão debilitados por motivos de saúde. Até mesmo vários motoristas da rede de saúde de Pontal reclamam das ambulâncias que está em péssima condição de trafegar pela rodovia. E o que acontece? Muitas pessoas ficam com medo até de pegar essa van e tira dinheiro não sabe de onde para poder pegar um ônibus, para fazer hemodiálise em Ribeirão, né? E tá difícil, a coisa tá difícil em Pontal. Tem um vídeo rodando que a ambulância está com resto de sangue, sujeira, em péssimo estado, um estado de calamidade, vamos dizer assim. E parece que para quem está lá em cima, tá tudo tranquilo. Então, assim, é bem difícil entender. Saúde tem que ser prioridade, como educação. E aqui em Pontal não é. Aqui em Pontal está deixando de lado, está ficando esquecido. Ximene Osório de Pontal para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pontal disse estar ciente das dificuldades enfrentadas pelos pacientes e não tem ignorado as deficiências do setor. Inclusive, já adquiriu uma ambulância nova que será entregue no mês de fevereiro. Informou também que protocolou pedidos de veículos para a secretaria junto a deputados da nossa macro-região e aguarda ser contemplado com emendas para o ano que vem. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o advogado George Wilton Toledo. Doutor, a Prefeitura de Pontal disse então estar ciente desse problema, está inclusive pedindo ajuda dos deputados. Dá para aceitar essa justificativa da administração ter deixado chegar a esse ponto? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos, telespectadores. Brilhante matéria feita aí pela jornalista Ximene. Não dá para aceitar, né? Toda ajuda, é claro que é bem-vinda, mas não pode se resumir a isso. Veja bem, o Estado, e nesse caso, quando nós falamos Estado, inclui União, Estado e município, trabalha com planejamento. A
a manutenção do transporte da saúde, ela é totalmente previsível. Aí uma boa prática administrativa que a gente já vê em outras prefeituras, em outras municipalidades, é fazer 2 tipos de contratos. Um contrato preventivo para a manutenção dos veículos, usado aí no transporte da saúde, e o outro contrato é o contrato corretivo. E aí a pergunta que não quer calar é, me parece que nenhuma das duas modalidades está sendo eficaz aí para atender os usuários aí desse serviço de transporte. Então, a responsabilidade inteira do município. Ela que é responsável por fazer a manutenção. E com planejamento, evidentemente falando, né? Bem, doutor, a gente sabe que não é um problema exclusivo de Pontal. Vamos dizer que a maior parte das cidades da nossa macro-região, elas dependem da saúde ofertada em Ribeirão Preto. Quando a gente fala disso, então, a gente precisa entender que pelo menos o transporte desses pacientes precisa ser adequado? É o mínimo que se espera, né? Se não tem investimento, por exemplo, e talvez, claro, né? Quem vai dizer isso é a parte técnica de se construir um hospital, uma unidade hospitalar de alta complexidade, mas que pelo menos então se planeje o transporte desses pacientes para os grandes centros. Não é novidade que usuários aí do município vão ser transferidos para os grandes centros. Então, o que se espera, já que não há um investimento, talvez até não justifique você criar uma unidade hospitalar para atender um município, mas então que esse município se prepare para fazer um bom transporte, né? Uma boa transferência desses usuários da saúde do município para os grandes centros. O mínimo que se esperaria é um planejamento disso, né? É um planejamento. A gente sabe que as prefeituras receberam muito dinheiro vindo do governo federal, também do governo estadual, com verbas destinadas exclusivamente à saúde, agora durante esse período da pandemia. Poderia, então, a prefeitura ter usado parte desses recursos para destinar para a compra de ambulâncias, por exemplo? Rapidamente, por gentileza, doutor. Eu acredito que sim, né? Você tem o Fundo Municipal da Saúde que recebe repasses do SUS para isso. Então, nós precisaríamos saber onde é que foi investido esse dinheiro, né? Ter uma transparência nisso, porque uma parte desse fundo é destinado justamente para fazer a manutenção dos veículos. Doutor Jorge Wilton Toledo, advogado, muitíssimo obrigado pela sua presença, a sua participação aqui conosco. Um grande abraço a todos, é uma honra estar aí com vocês. Obrigado, seja sempre bem-vindo, doutor.